Bom dia a todos, a todas. Estamos aqui reunidas para tratar de um tema muito importante no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. Um tema que dispensa, grandes comentários anteriores, já que estamos aqui com a Laura Medina, atriz, apresentadora de TV, especialista em saúde e bem-estar, Também estamos aqui junto com as profissionais da saúde destacadíssimas do Ministério Público, que trabalham no nosso biomédico, a doutora Cristiane Damasceno, a doutora Laura... Macarena? É. Ai, desculpa. Bom, a gente está aqui de uma forma bem informal, justamente que o tema exige, Vou me apresentar, sou promotora de justiça, Karina Busman, estou há 20 anos no Ministério Público e sou uma pessoa adoradora dos cuidados da saúde e da vida tranquila, vida plena. Acho que a saúde mental é um tema que a gente não pode esmorecer e esquecer de tratar, especialmente depois do que nós vivenciamos, que foi a pandemia, Não adianta a gente estar com o corpo ok, estar com a alimentação ok e com a cabeça ruim. Então, acho que é um conjunto, de critérios e de situações em que a gente não pode nunca esquecer, que é o cuidado com a saúde mental. Então, esse equilíbrio eu acho importante para nós que trabalhamos no dia a dia aqui no Ministério Público, com questões pesadas, questões tristes, questões que a gente consegue resolver, outras que não, a gente precisa estar com essa estabilidade emocional. E acho que nada melhor que um ambiente de trabalho em que as pessoas conseguem, apesar de tudo, lidar com bom humor, Saber que com bom humor, com tranquilidade, com equilíbrio, a gente vai conseguir ajudar mais as pessoas. Então, assim, eu vou passar a palavra para essas grandes mulheres, que nesse mês da mulher, esse encontro foi planejado com muito carinho pela doutora Marta. Então, a gente vai fazer de uma forma bem descontraída, uma conversa entre amigas. Gostaria que, se tiverem perguntas, que escrevam ali no chat, que nós, no final, faremos, ou até durante a conversa, a gente vai repassar estas perguntas, tá? Estamos à disposição. Passo a palavra para a Laura, nossa psicóloga do biomédico. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, bom dia a todos. Então, eu sou a Laura Debem, sou psicóloga do Serviço de Perícias em Saúde, aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui hoje com vocês, dividindo esse espaço. E, então, estamos aqui para ouvir um pouquinho da Laura Medina, minha xará, e depois a gente, então, faz algumas contribuições também desse tema que é tão importante. Bom, eu sou Cristiane da Macarena Martins, eu sou médica psiquiatra, sou psicanalista, sou servidora pública há 29 anos, sendo que desses 29, 23 aqui no MPRS, no Serviço de Perícias de Saúde, ex-biomédico, Nós convidamos a Laura Medina, minha amiga de toda a vida, e se prontificou a vir para conversar conosco sobre bom humor, vida e saúde. A Laura, ela é jornalista multimídia, ela é atriz, ela está estudando psicologia, e ela há muito tempo trabalha com defesa, estudo e divulgação de informações em saúde de qualidade com fundamento científico. E ela hoje veio conversar conosco dentro dessa programação do CEAF, no mês da mulher, sobre vida, saúde e bom humor. A Laura tem uma história pessoal, que além é uma vida profissional e uma vida pessoal voltada para bem-estar, vida e saúde. Então, vamos lá, Laura. Obrigada. Olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês, estar num momento que, para mim, também é bem importante trazer questões que me construíram, que eu hoje, aos 56 anos, sinto que tenho muito pela frente, e esse olhar é um olhar muito positivo. Bom, rapidamente eu vou falar que eu me formei em jornalismo na PUC, também fiz artes cênicas na URGS, e a minha vida ali pelos 15, 16 iniciou de uma forma em que eu transitava entre a arte e a comunicação.
As pessoas falam, o dom da fala, o dom da palavra, né? Eu aprendi. Eu, por exemplo, tive dificuldade na leitura quando criança, mas outros momentos na minha vida, nesse processo, até chegar à universidade, e foi através da arte e do teatro, que eu consegui um aprendizado, inclusive na comunicação. Então, eu entrando no jornalismo, depois, naquele momento, já trabalhava também na TVE, por ser muito comunicativa, já fui tentando estágios mesmo durante a faculdade. E na RBS TV. Então, eu iniciei muito cedo a minha carreira, ali com 20 anos, e eu tive a sorte, né, mas também é um caminho que a gente constrói, de me voltar para algo genuíno, que é o cuidado com a saúde e bem-estar. Nesse sentido, eu, durante muitos anos, trabalhei em um programa chamado Vida e Saúde na RBS TV, e que eu tinha um enorme prazer. E isso eu tenho, assim, eu trago como sendo algo maravilhoso na minha vida. Por quê? Porque ali eu pude ter o contato com diversos profissionais da área da saúde, todas as áreas da saúde. E isso fez com que eu pudesse aprender muito sobre como cuidar, o autocuidado e o autoconhecimento físico e emocional. Então, a cada entrevista, isso favorecia, né? E eu lembro uma vez que o Moacir Scliar me disse assim, logo que eu comecei, nós estávamos na esteira, numa ação assim, de bem-estar, e eu era menina, e daí ele falou, eu nem conhecia ele, daí nos apresentamos, falei que estava iniciando um programa relacionado à saúde, e ele, assim, generosamente, e me disse, guria, daqui a um tempo tu vai saber mais do que eles. E eu falei, dei uma risada, eu imagino. Mas não, o que ele quis dizer com isso? Que a ciência não é uma verdade absoluta, né? Ela está sempre em transformação. Então, os estudos, as pesquisas, com o tempo eu pude observar que algo estava sendo pesquisado, estava sendo dito, mas algo também estava sendo em outro ponto analisado. E aí tu começa a juntar entrevista. Uma pessoa te traz informação, entrevista outra pessoa, te traz outra informação e começa a montar esse quebra-cabeça. Nesse sentido, eu pude aprender e buscar realmente o conhecimento com qualidade. E quando se tem a informação e o conhecimento com qualidade, isso só nos ajuda a entender quem somos. E nos torna até mais humildes, no sentido em que podemos perceber as nossas falhas, podemos perceber o quanto nós precisamos aprender em todos os aspectos da vida. E aí, assim, eu só estou iniciando essa fala, abrindo aqui para a gente poder fazer uma grande discussão, mas durante todo esse meu tempo na RBS TV, e quando, por uma determinação da empresa, os programas que iam ao ar todos os sábados não iriam mais, eu quis muito continuar com algo que era genuíno, que era continuar falando sobre saúde e bem-estar. Então, levei para a Band, abri para o YouTube, fui ampliando e também buscando, através agora da faculdade que eu estou fazendo na PUC, a psicologia. Então, estou estudando psicologia. Paralelo a tudo isso, sempre estive linkada com a arte, com o teatro, fiz participação em inúmeras séries na TV também, no cinema e no teatro. Então, a arte nada mais do que uma possibilidade de trazer a nossa vida cotidiana, né? Em que o público possa se observar e se conectar com situações através da arte de forma trágica ou cômica. E nós estamos aqui justamente para falar sobre esse olhar positivo, sobre esse olhar que a gente pode ter de diversas formas, cada um de nós, perante uma diversidade, vai lidar com aquilo de algum jeito. Então, vamos agora, eu quero só, assim, fiz uma rápida, não tão rápida, né? Mas, assim, falando um pouquinho, né, desse meu processo todo, o quanto foi importante para mim ter essa facilidade, através da minha profissão,
de conhecer inúmeros profissionais, especialistas em diversas áreas da saúde e que me construiu também, de alguma forma, onde eu pude aprender mais sobre alimentação, sobre técnicas relacionadas ao bem-estar, atividade física, saúde emocional. Então, e tudo está linkado, né? Falaste inicialmente assim, o mais importante é a saúde mental, sem dúvida nenhuma, é muito importante, mas é um círculo virtuoso em que, se tu estás bem fisicamente, um leva ao outro. Então, a gente, né, se constitui através disso, de estar bem informado. Porque isso é uma questão, né? Hoje a gente tem informação de todos os lados. E as pessoas, né, vocês aqui, enfim, têm um foco de estudo, de trabalho, muitas vezes, alguém lá fala sobre determinada alimentação que faz bem, outro fala sobre não sei o quê, e as pessoas ficam meio perdidas em relação a tudo isso. Então, a gente precisa investigar, e esse também é o meu papel. Vocês aqui têm um trabalho, eu também tenho de investigadora, que é dar boa informação com qualidade, e isso é importante a gente estar atento, né? Porque às vezes, o café faz bem, o café faz mal, mas é feito um estudo com onde foi feito, quem fez esse estudo. Se aconteceu lá na Europa, não significa que vai ser a mesma coisa aqui para nós, que temos uma outra constituição física diferente dos norte-americanos, diferente dos europeus. Então, a gente tem que levar em conta esses detalhes também, quando se vai falar sobre o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Mas eu só vou abrir aqui para a gente poder conversar, como falaste inicialmente, né? Aqui vai ser um encontro leve, descontraído, em que a gente possa bater um papo e vocês possam perguntar. Posso perguntar, então? Pode. Iniciar, eu vou trazer perguntas de colegas, né? Que sabendo que eu iria mediar esse encontro, já me repassaram na data de ontem. Como conseguir, né? Num dia difícil, né? Manter o bom humor. Digamos assim, a gente tem que se esforçar, ajuda a se esforçar, tentar esquecer do que está passando. Como lidar com isso? A gente chega no trabalho, dá uma briga, aquilo passa para a gente como uma coisa ruim. Como conseguir se blindar e seguir o dia sem se afetar tanto? Não existe receita, né? Que nós temos duas Mas uma doutoras da área dica. da saúde. Pois é, não. Eu falaste uma coisa, blindar, né? Eu acho que quando nós temos... Filtrar, talvez, também, né? Filtrar, Como é que eu levo a minha vida, assim, perante, às vezes, essas questões, essas adversidades? Primeiro, existe todo um autoconhecimento, né? Quais são as minhas características? Todas nós estamos falando até antes de iniciar, assim, sobre agressividade. Todo mundo tem um grau de agressividade, de raiva, de alegria. Tudo isso nós temos. Agora, a primeira questão é saber identificar as nossas emoções. Como é que nós reagimos perante a vida? E acho tão importante, porque isso não se estuda na escola, mas deveria ser trazido. Algumas escolas, pré-escolas, eu sei que trabalham com as emoções, com as crianças. Então, no momento que a gente identifica as nossas emoções, já é um primeiro passo. Como é que eu vou reagir? Como é que eu já reagi? Como é que eu funciono em algo que não me faz bem? Às vezes a gente está acostumado, e às vezes a gente vem de uma família disfuncional, né? Em que, em muitos momentos, a gente acha que aquilo é normal, e aquilo não é normal. Não é normal no sentido saudável, não é funcional, digamos assim. Então, isso a gente precisa saber. Saber identificar que, se eu venho de uma família em que todo mundo gritava, todo mundo falava com o outro de uma forma desrespeitosa, eu vou trazendo aquilo. Claro que eu vou me deparar com outras pessoas, com outros colegas, eu vou agir daquele jeito, a outra pessoa vai agir de outro jeito, cada um vai ter a sua história de vida e vai se colocar dentro desse cenário. Então, eu dentro de um cenário em que tem pessoas diversas, então, por isso a diversidade é tão importante ser respeitada, né? Nesse núcleo, nesse grupo, em que pessoas, se eu já identifiquei aquilo que me faz mal, que eu vou reagir de tal forma que posso piorar a situação,
Então, acaba tudo ficando muito ruim. Agora, se eu já identifico as minhas questões favoráveis e desfavoráveis que eu carrego dentro de mim, e dentro de um grupo em que há pessoas que são agressivas, que têm alguma posição que não me faça bem, eu tenho sim que me blindar. E entender também como é que é, e aí entra uma questão da empatia, né? Mas entender um pouco aquela pessoa e saber aprender a lidar com as situações de uma forma madura. Não vai ser gritando, sapateando e batendo na pessoa, mesmo que a gente sinta vontade. Porque às vezes a gente sente, né? Algo que fica assim, atônito. Ou eu vou fugir, ou eu vou atacar, ou eu vou pensar e respirar, contar até 10, coisa que eu sei e aprendi a fazer. Respirar. Aquilo que nós nem... A respiração é tudo de bom, né? Quando se dá conta que na hora pensa. Que tem técnica bem simples. Tu faz, repete 10 vezes uma inspiração e que tu traz para todo o teu corpo. Não é respirar, né? Tudo. E expira. Inspira. E expira. Nós fizemos judô. A Cristiane e eu, quando meninas. E aprendemos o contragolpe. E eu acho que a vida, a gente usa muito o contragolpe. As pessoas dão golpe, mas a gente tem que estar preparado para dar um contragolpe. E a gente só vai... Vamos falar dentro de um ambiente de trabalho, né? Se a gente já conhece que aquela pessoa age daquele jeito, opa, eu tenho que aprender a lidar com isso e eu tenho que dar minha chave de braço nele em algum momento. Isso inclui ter um corpo flexível. Que é a nossa, o corpo flexível, isso é a nossa mente. A nossa mente flexível. Isso a gente aprende com a maturidade, com os erros, né? Eu acho que sim. Então, uma terapia. Isso, uma terapia. eu acho que a Laura tocou num ponto importante, assim, que é o autoconhecimento. Né? Então, quando... E a terapia ajuda muito nisso, né? É uma das formas da gente também aprender a se conhecer e a entender essas emoções, assim. Aprender a lidar com as emoções. Quais situações que me despertam, né, mais tal emoção? Como é que eu fico mais ativado diante de qual situação, de qual contexto? E como eu lido com isso? Né? Então, assim, não é o outro que me irrita, mas eu me sinto irritado diante de tal situação. E como é que eu gerencio essa emoção? Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de se conhecer, de entender como é que a gente funciona, é mais fácil também de responder, de reagir de uma forma mais madura. Né? E aí, o humor pode entrar como uma alternativa, né? O rir, né? Primeiro, eu aprender a rir de si mesmo. Eu até essa sábado eu estava num evento e errei o nome de uma pessoa na hora, né? Que era o rapaz que trabalha comigo também já há muito tempo ali na técnica. E eu falei, Alex, não sei o que. E ele falou, André. E nós estávamos falando sobre menopausa naquele encontro. E aí, o que eu fiz na hora, né? Eu vou me jogar no chão? Não, mas era espontâneo, porque quando ele falou André, eu dei uma boa de uma gargalhada, é claro. Pedi desculpa, André. Nós já trabalhamos há tanto tempo, mas a menopausa causa também problema de memória. Né? E nesse sentido, que tu tinha, ok, entendeu? Errar é humano. Então... Mas, e aí, como é que nós lidamos com aquilo? Nós ficamos nos chicoteando? Ai, agora o que eu... Ai, que vergonha. Porque quando nós estamos no palco, aqui, nós estamos expostos. Quem está nos assistindo está vendo se eu estou aqui pegando alguma coisa escondida, assim. Eu já vi cenas maravilhosas, né? De a pessoa no palco e achar que ninguém está vendo, ela pega assim devagar. Não! Se vai pegar, pega. Né? Traz e mostra. Não tem essa, porque tu está ali, está todo mundo te vendo. E a vida é assim. Nós estamos expostos. Então, como as pessoas cada vez mais, né? Cada vez mais. E é importante que a gente saiba o que nós queremos que realmente, né, seja mostrado e também entender que as pessoas, elas vão codificar, cada uma vai identificar algo em ti e vai, como a Laura acabou de falar, né? Como é que como é que eu vou, assim, a representação, vamos dizer, que eu vou imprimir no outro. Às vezes nem imagina, as pessoas imaginam coisas de ti que tu não tem ideia. E assim nós também fizemos esse movimento contrário.
Agora, falando em relação a isso, né? A ter essa leveza, a gente só vai conseguir ter isso com esse autoconhecimento. E falamos em terapia, mas eu, por exemplo, fui fazer terapia mais tarde. O que me ajudou muito a me conhecer foi o teatro. Porque no teatro eu era obrigada a estar exposta no palco, a entender as minhas emoções e a perceber a emoção do outro. Porque em determinado momento eu ia ter que representar o outro. E para mim foi um grande aprendizado, foi naquele momento que eu aprendi que não julgar. Não julgar o personagem, porque um ator, quando vai representar um assassino, vai apresentar, ele não pode julgar, ele tem que entrar naquela história, ele tem que acreditar e ele tem que trazer aquilo para si. E olha que interessante, porque como nós temos todas as nossas emoções, né? Nós somos também, temos a nossa agressividade, temos a nossa raiva, e eu sempre pensei assim, por que eu quero ser atriz, né? Pensava, por que eu estou aqui fazendo? De algum modo, eu queria experimentar um pouquinho de cada história de vida diferente da minha. Né? Eu não vou ser freira, mas se eu representar uma freira, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ir lá investigar, eu vou ter que me colocar naquele papel. E é uma delícia, né? Então, tu começa a perceber o outro, a conhecer o outro. E isso faz com que seja, né, que as relações sejam mais funcionais, quando tu te abre para isso. É essa flexibilidade de olhar para o outro. É claro que eu não vou, quando se fala em empatia, né, é discutível. Como é que eu vou me colocar e sentir o que o outro está sentindo? Difícil isso. Tu pode te aproximar do que, né? Pode, né, imaginar, pode ter a sensibilidade, a compaixão, tudo mais. Mas é nesse sentido, né, dessas descobertas. E aí eu sou assim apaixonada pelas pessoas. Eu adoro olhar as pessoas, entender um pouco do que se passa nessas pessoas, mesmo aquelas que não são muito legais. Porque tem pessoas que não são, né? E eu fico assim pensando, quanto exercício ela vai ter que fazer para, né, se entender. Porque tem uma questão também que é enxergar a finitude. Eu gosto, tem a Ana Cláudia Arantes, médica, né, trabalha na área de gerontologia, escritora, e tem um dos livros dela que ela diz assim, não vou escrever um final feliz, e sim um durante feliz. Então, gente, desculpe se alguém ainda não pensou, vai morrer, vai acabar. Se vai acabar, vamos aproveitar esse durante. É necessário, vamos aprender a lidar com as nossas emoções, com situações que não são favoráveis e observar melhor o outro. Também ter um olhar para o outro, né? Porque às vezes a gente olha para o nosso umbigo. Vamos ouvir, vamos escutar o outro. Aqui no Ministério Público, o trabalho é um trabalho estressante, né? E é um trabalho que nos coloca à frente a situações muito diversas e muito limites, né? Então, nós, lá no serviço, nós fizemos uma parte que é assessoramento ao trabalho do promotor, nos mais diversos assuntos, e as perícias administrativas, né? Na área de assessoramento, nós avaliamos o perpetrador de um crime, a vítima, a mãe que está sendo avaliada, a capacidade de manter os filhos sob a sua guarda, avaliamos as crianças, avaliamos o velhinho abandonado, ou o velhinho que está doente, que não tem ninguém, ou que o filho abusa, né? O filho doente que envelhece, o pai envelheceu, e para onde é que está? Então, são situações, e nas promotorias, enfim, essa é a vida, né? É o trabalho. E uma das coisas que nos fortalece é o ambiente de trabalho, né? Nós temos uma equipe, nós somos muito amigos, né? E nós trocamos experiências, nós conversamos muito, nós rimos das adversidades, mesmo quando às vezes não tem graça nenhuma, mas a gente procura achar né? E uma das coisas que é interessante, aí voltando para
a promotora que fez a pergunta, né? Teve uma época que eu participava, eu dava aulas no grupo de negociadores do Ministério da Justiça. Então, tinha aulas em todo o Brasil, que era onde formava as pessoas que fazem negociação quando tem reféns, né? Aqueles que negociam e tal. Então, uma das coisas era ensinar o perfil, como é que avalia a pessoa, se está paranoica, se está deprimida, assim, né? E uma das coisas interessantes no trabalho é que, depois de cada ação, eles voltam, conversam sobre o que aconteceu, e só assim eles vão para casa. Para poder elaborar a experiência e deixar ali. Porque na casa, nos amigos, no bar, na sua aula, seja lá o que for fazer, é outro lugar. Então, isso de ter um ambiente que as pessoas possam conversar, possam se sentir respeitadas, possam se sentir valorizadas, que a sua experiência seja levada em consideração. Tu viste isso? Eu vi aquilo. Que interessante isso. Tu viu aquilo? Eu me senti assim, assado. Isso fazer parte da nossa rotina de trabalho. É fundamental. A fala. Na verdade, assim, todos trabalhamos em grupo, né? Tanto o promotor é importante quanto o servidor, quanto o analista. Então, acho que assim, trabalhar em grupo e num ambiente adequado e agradável, em que a gente possa dizer, olha, não gostei disso, e ter a possibilidade de ser ouvido, eu acho que traz, assim, uma melhora no serviço, na entrega, né, para a sociedade imensa. Porque a pessoa que se sente mal no seu ambiente de trabalho, e isso tem até questões até de servidores que me passaram, como melhorar um ambiente de trabalho em que o chefe e o subordinado não conseguem conversar. Como se faz isso? É difícil, né? Isso é bom, chega a ser um assédio, né? Muitas vezes dentro eu vivi situações dentro de trabalho, assim, hoje já não, mas teve um período dentro da minha profissão, por exemplo, que uma redação todo mundo gritava, e quem gritava mais alto era mais forte, era mais inteligente, né? Tinha poder da fala através do grito, então, humilhando o outro, desconsiderando o outro. Isso infelizmente é comum, não é, né? Assim, agora tem, em maio, inclusive, é o mês, tem, acho que é 2 de maio, Dia de Combate ao Assédio Moral, que, inclusive, tem uma cartilha no TST, que todos deveriam ler, né? Porque nessa cartilha vai conseguir justamente fazer ali a classificação das diversas formas de trabalho, de relação, em que se constata um assédio e que adoece as pessoas. Eu já vivi situações com colegas que adoeceram e aí ele é o problema, né? E isso é muito cruel, porque aquela pessoa, às vezes são pessoas um pouco mais vulneráveis, mas tem as suas capacidades. Carrega uma história que aquilo tem uma representação diferente do que para outra pessoa. As idiosincrasias de cada um. A gente traz isso, são pessoas mais sensíveis, são pessoas... E como a gente solucionar isso no trabalho? Teria que ter uma rede de apoio interna nos órgãos. Eu penso assim numa solução para o futuro, né? Como se solucionar isso? Trocar de setor? Não, eu acho que primeiro é reconhecer. Isso é fundamental. Na verdade, discutir isso que nós estamos fazendo é fundamental, porque muitas pessoas estão numa condição em que sofrem com um abuso moral e outras exercem o abuso moral. Nós temos os dois lados. Então, quem faz? Por que essa pessoa faz? Por que para ela é tão importante colocar o outro numa condição mais humilhante, né? Humilhar aquele que pode ser mais frágil? Por que isso faz bem a ela? Ou por que ela se julga tão importante a ponto de achar que todos os outros, né? Já que eu tenho um poder de gestor, de chefia, todas aquelas outras pessoas estão subordinadas a mim e tem que fazer o que eu acho que é a única forma certa. Por que eu não posso me colocar na posição em ouvir essa pessoa? Então, quando nós estamos trazendo aqui essa discussão, já é um primeiro passo, né? De assumir que dentro de vários
né, de instituições públicas, privadas, organizações, existe, acontece. Então, se identificar isso, no próprio TST ali, tem entrando ali a cartilha, tem a ouvidoria, inclusive, então buscar ajuda. Se sente que está sofrendo um abuso, pode ser de gestor, pode ser de colegas, né? Às vezes, ao contrário, também tem do grupo, com o gestor, né, de boicotar, de fazer... Então, assim, isso acontece de todos os lados. Então, é necessário falar cada vez mais sobre isso para trazer um ambiente bom de trabalho. A Cristiane falou exatamente isso. Vocês aqui vão pegar, né? Vocês vivem numa situação assim de extremo que tem muito estressante, difícil. Então, reunir essas pessoas e trazer, porque nós passamos muito mais tempo, às vezes, trabalhando do que dentro da nossa casa. Então, os meus colegas são os meus parceiros. Eu tenho, hoje, assim, amigas de coração, que trabalhei durante anos. Eu sempre brincava com a Isabel Ferrari, né? A gente era casadas, sem sexo, mas éramos casadas. 12, 13 anos vivendo diariamente, trocando ideias, criando um programa, botando um filho, que era o nosso programa no ar. Então, isso é uma relação, né, de muita proximidade. A gente vê, assim, em todos os setores que a gente atua, especialmente no combate à violência doméstica. Não adianta ter uma ocorrência, um processo. A gente tem que trabalhar com a rede. Então, a importância de interligação desses agentes para o benefício da sociedade, que é o que a gente busca, especialmente no Ministério Público, né? Entregar para a sociedade. Eu vejo como imprescindível esse trabalho pleno em grupo. Eu vejo. Eu não conseguiria trabalhar com uma equipe que eu não confiasse ou que ela não quisesse estar comigo. Mas eu digo assim, vamos denunciar na Justiça do Trabalho. As pessoas têm muito medo de perder o emprego, né? Ela precisa. Então, assim, eu acho que pensar para o futuro, eu acho que com essa... Ou ser removido para a cidade eu longe. acho que tentar resolver internamente em todos os setores privados, a gente sabe que tem em todos os setores, tem dentro de casa, tem pessoas que tratam mal funcionários, tem gente que trata mal o filho, porque ele depende, e sem o respeito, não só para mostrar o poder, né? Então, eu acho que assim, com como é que eu digo, regulamentação do assédio moral, acho que já está melhorando. Mas acho que tem que ser implementado nos setores, e isso eu trago porque já recebi reclamações, a gente está aqui, né, o Centro de Aperfeiçoamento Funcional de Promotores e Servidores. Então, eu trago isso como uma demanda de alguns servidores, né, da gente conseguir fazer um apoio, né, para situações dessas, que são exceções, mas que tem, e que adoecem. Essa pessoa, por si só, mesmo com terapia, eu não sei se ela conseguiria, isso eu pergunto para as senhoras, né, que trabalham, né, de uma forma dedicada para a saúde mental. Como que a pessoa conseguiria, se não for resolvido no trabalho, lidar com isso diariamente? É quase impossível? É possível? Conseguir trabalhar num ambiente nocivo? Bom, um ambiente nocivo de trabalho faz parte da história do trabalho, né? Dia 8 de março, e o mês que nós estamos comemorando, é um mês de luta por direitos. Né? E começou e foi, enfim, implementado pela Organização de Saúde, Mundial de Saúde, em função de situações de abuso e de adoecimento do trabalho de mulheres. Né? Então, isso faz parte da história da relação de trabalho. Mas, como sociedade, nós temos evoluído. Né? Fez algumas... Mas isso faz parte um pouco, né? E as pessoas sobreviveram. Uma das coisas, quando nós estávamos conversando para fazer essa atividade, a Laura trouxe, é sobre que eu achei muito interessante, muito útil, né? É que, vou só botar para tu desenvolver, né? É que nem sempre o trabalho vai dar toda aquela satisfação que a gente achou que ia dar quando seguiu aquela carreira. O que a gente faz? Eu acho que tem uma questão, né, que nós não podemos nos vitimizar. Ponto 1. Então, quando nós falamos que estamos dentro de um ambiente de trabalho, que aquilo não está nos fazendo bem, tem a questão de não quero perder o meu emprego, porque eu preciso do meu emprego. Então,
E aí, voltando ao que nós estávamos falando antes, né? Ir ao teu encontro para saber como, aí voltando falando, como é que eu funciono, o que eu quero de fato, faz com que eu possa me fortalecer perante questões que são abusivas. Tem, agora voltando ali no TST, por exemplo, anônimos, tu pode colocar também questões anônimas. Buscar ajuda, sim, né? Buscar setores que possam te auxiliar. Mas, muitas vezes, a gente também tem as nossas questões pessoais, né? Depressão, ansiedade, e que tudo se mistura dentro desse ambiente de trabalho, então vira uma grande dor, um grande sofrimento. Eu sempre busquei me aliar às pessoas boas, identificar as pessoas que também, né, pensam como eu, que têm também um olhar mais humano, porque é desumano, sim, o assédio moral. Eu já vi coisas horríveis, assim, de colega fazendo com outro, e eu, naquele momento, não fazer nada, porque era muito jovem, e que nem se falava em assédio moral. Uhum. Não tinha nome? Não tinha nome, então, assim, e eu também não queria perder meu emprego. Mas como hoje nós já falamos, e aí vem essa questão da rede também, é poder se aliar aos outros e falar, olha, o que está acontecendo, não é justo o que está acontecendo. E, por exemplo, eu acho importante, eu estava lendo assédio moral dentro do MPS. Pauta importante, a ler publicação de sábado passado na Folha de São Paulo com números. Assédio moral é uma prática comum dentro da instituição. Então, as pessoas aqui estão colocando que existe. Que bom, antes a gente nem conseguia colocar que existia. Agora, como é que eu vou trabalhar isso em mim? Eu preciso, sim, trabalhar e algo que eu vá buscar o meu bem-estar, vou buscar os meus amigos e vou buscar através da fala, porque através da fala a gente elabora, por isso que se faz terapia, porque daí a gente paga alguém para ficar ouvindo a gente o que a gente quer falar, né? E às vezes a gente aluga os amigos também, fala. Tem que dizer, vai fazer uma terapia, vou cobrar. Mas a fala, ela é importantíssima. Não podemos trazer fantasmas, minhocas dentro da cabeça da gente, pelo amor de Deus, isso se torna um monstro cada vez maior. Não? Sim, o que fica na mente, né, transformado em palavras, ele fica maior e mais difícil de ser abordado, porque fica não é definido, não é pensado, não é delimitado. E aí, quando se faz uma terapia, por exemplo, alguém vai também te conduzindo, vai te abrir, e tu vai falando, e daí tu vai vendo, às vezes, que não era tão... Também tu tem o lado da fantasia, da imaginação, tu tem o real, né, doutora? É psicanalista para doutora. Né? Tu tem o real e tu tem o teu fantasioso. Então, entre o inconsciente e o consciente, são muitas cascas de cebola. Então, às vezes, a gente chega lá, a gente nem chega, nem sabe que chegou. Né? Então, trazer o que está no nosso inconsciente, tudo aquilo, como é que foi a nossa infância? Eu nem sei, eu fiquei sabendo agora que eu não fui amamentada. Eu perguntei, mãe, até quando? Eu não me lembro, mas eu acho que nem um mês eu levei a minha mãe amamentada. Então, assim, coisas que a gente não sabe que são importantes, às vezes, dentro desses relacionamentos, de casa e tal, que a gente vai perder. Então, tá lá. E aí, isso dispara quando alguém faz algo, nós nem entendemos por que aquilo reagiu de um jeito em mim tão mal, me fez tão mal. Então, ela não fez tanto mal. Aquele chefe que trata assim, por que comigo é tão complicado? A Laura não é tanto. Quais são as ferramentas que ela tem que ela consegue, né, lidar melhor? Eu me lembro que eu tinha 17 anos, foi meu primeiro emprego, eu estava na faculdade, eu sofri assédio. E eu nem, né, não sabia eu me vinguei, de uma vingança muito infantil, mas foi o jeito que eu soube me vingar. Mas, por exemplo, era um assédio, né? Eu tinha um chefe, um presidente, uma pessoa bem importante, e uma menina de 17 anos que me chama numa sala e começa assim, um papinho, sabe? Um papinho aranha ali, não precisa me chamar de doutor. E eu, opa, saquei que tinha alguma coisa que eu não estava gostando.
E eu, né, doutor? Daí eu tenho meu lado debochado, né? Eu tenho um ladinho meu que... Aí eu, eu fiquei tirando uma onda dele, mas leve. Mas, ó, o que ele fez? A partir dali, ele me perseguiu até o meu último dia. Eu era datilógrafa, errava uma letra. Ele fazia, e a minha era a única máquina, aquelas que dava para corrigir. Ele fazia um bem vermelho, só para eu bater tudo de novo. Pequenas coisas. E aí, o que eu fiz? A rede. Porque as pessoas começaram a observar. E aí eu fui dizendo, sabe o que aconteceu? Eu comecei a contar. Olha, ele fez isso. Isso faz 40 anos, eu tinha 17 anos. Cheguei até a vice-presidente, era uma mulher. Contei para ela. Sim, contei. E quando eu pedi a minha demissão, olha que bonitinho, o que eu fiz? Não eram muitas pessoas, eram umas 20 e poucas pessoas. Então, desde a moça que servia o cafezinho para nós, que era minha amiga, todo mundo, até a vice-presidente, eu fui dela. Eu fiz um cartão, fiz um bombonzinho, escrevi coisas de cada uma que eu gostava. Fiz um carinho para cada um. Botei lá, bem onde bati o ponto. Ali aquela caixa, coloquei aquela caixa, botei uma menininha em cima. E aí, na hora que estava todo mundo chegando, e aí foi aquela como todo mundo alegre e tal. E aí uma disse, só não tem para o doutor fulano. E ele ficou parado. Ele disse, e ele sabe por quê. E fui embora. Eu pedi demissão, eu já estava entrando na área da comunicação, trabalhando na agência de publicidade e tal. Mas assim, porque eu tinha ferramentas, né? Eu tinha questões pessoais que me davam força para fazer isso. Mas tem pessoas que não têm. Né? Eu, filha única, fui criada amorosamente, então isso já são forças. Por isso, acredito eu, que é a importância da gente se fortificar, né? Porque pessoas desagradáveis, pessoas que afrontam, pessoas que não respeitam o outro ou se sentem superiores, não tem todos os lugares que a gente possa trabalhar, né? Então, acho que a importância de se fortificar, implementar uma rede protetora. Eu acho que hoje a mulher, ela tem, né, as ouvidorias, tem na outra mulher, acredito eu, que a gente tem que uma incentivar a outra e uma tá do lado da outra, e não criticar, né? A gente tem que estar junto e se ajudar. Vamos juntas. Vamos juntas, vamos juntas. Então, eu acho assim, importante tudo isso que tu falaste, né, Laura? E especialmente a conversa, porque às vezes até um mal entendido, né? Às vezes a gente tem que botar para fora, conversar, e a gente fantasia, porque tem as nossas, enfim, peculiaridades de criação, mas às vezes conversando a gente consegue resolver ou com uma colega, olha, acontece, ele é assim, é uma pessoa assim, não é contigo. Eu acho que se a gente coloca para fora e busca o apoio, a gente consegue lidar melhor, com mais bom humor, com mais saúde, né? Uma coisa que na nossa conversa preliminar também esse trabalho não é como eu pensei que ia ser. As regras no funcionalismo público, desde que eu entrei, já mudaram 2 vezes. Então, tu entra com um acordo, um pacto, um planejamento de vida, e lá pelas metade muda, e tu já está ali, e agora eu estou há meses da minha aposentadoria, bom, já estou aqui. Se mudou, eu vou segurar até o fim. Né? E tem isso de tu planejar a tua vida. Né? Porque, assim, se não é um trabalho que eu adoro, eu gostava e deixei de gostar, ou eu cansei, ou eu... Bom, eu vou me programar para... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou chegar na minha aposentadoria? Como é que eu vou levar minha vida fora daqui? Para poder lidar com a situação. Porque, sim, a manutenção sua, da sua família, dos pais, às vezes, tem gente que sim, né, tem uma rede que depende e que precisa do trabalho. Né? Falaste uma questão que isso pessoalmente, né, trazendo assim, eu formada em jornalismo, trabalhei a minha vida toda foi dentro de televisão. E nos últimos 10 anos, mais ou menos, a gente sentia já um movimento. A televisão tinha um poder que hoje já não tem mais, com as novas tecnologias, e foi muito rápido isso. Então, eu saí da faculdade, da FAMECOS, da PUC, batendo em máquina, ainda era máquina de escrever. Então, dentro de redação, as pessoas fumavam, mais jornalistas fumavam, escrevendo, todo mundo estressado, era uma profissão muito estresse. Café, cigarro, cigarro e grito, né? Então, assim, e, por exemplo, hoje nós
Mando agora, já entra no ar, qualquer lugar. Não, antes não, tu tinha que fazer uma Edição. matéria e tinha que ir até ela, pegou o engarrafamento, chega em cima da hora, aquela gritaria, tem que entrar, daí o apresentador já sentado, e aquele estresse, assim, que tu quase vai morrer. Então, né, esse é o meu berço. Assim eu comecei a minha Assim, profissão. eu comecei uma profissão bem... Mas, e eu logo me dei conta disso. Não era o que eu queria, que aquilo não me fazia bem. Eu vivia jovem, 30 anos, nem 30 anos, já assim meio sem ar. Então, o que eu queria? Saúde para minha vida, física e emocional. Consegui criar um caminho profissionalmente em que eu trabalhei num programa que era semanal. Já não era aquele estresse do diário, não era ao vivo, era gravado. E lidava com saúde. Eu aprendia, né? Cada entrevista para mim era um aprendizado, era uma aula. E aquilo me fez muito bem. Aquilo me trouxe felicidade. Eu estava num ambiente que eu realmente queria estar. Então, eu construí isso. Foram alguns anos para eu chegar como apresentadora, porque eu era lá, né? Falava, corria atrás, fazia um monte de coisa. Mas, não que apresentadora também não falava também. Editora-chefe de um programa, tinha uma audiência que cresceu muito, então, assim, né, teve toda uma visibilidade. Eu lembro que tinha coisas lindas, isso da profissão é maravilhoso, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ai, tu salvou a minha vida. Ou assim, porque eu ia fazer uma cirurgia, eu me lembro disso, uma vez eu estava voltando de Pelotas, no meio do caminho, parei ali para tomar um café e disse assim para mim, foi lá correndo, voltou, trouxe o pai dele, era lá o dono do lugar. Salvou. O meu pai estava pronto para fazer uma cirurgia, não sei o que, e aí entrevistou lá o doutor fulano, não sei o quê, e ele acabou fazendo todo um tratamento, e olha como ele está bem, não precisou fazer a cirurgia no pé, porque tinha uns tratamentos, e aquilo dava felicidade, né? Ou, tu entrevistaste tal pessoa, que foi tão bom, aquilo me fez tão bem. Então, tudo isso me trazia imensa alegria. E juntar isso e guardar, e de vez em quando, nos momentos difíceis, pegar esses tesouros que a gente guarda e olhar. Né? Nós, como servidores públicos, né? Isso de ser servidor público, de dedicar uma vida para atender as pessoas, para ver os problemas, às vezes um pequeno procedimento, de fato, muda a vida das pessoas, proteger uma criança, uma mulher que sofre violência, um idoso que está abandonado. São coisas... É uma vida que marca muitas vidas, e às vezes a gente nem sabe. E isso são aqueles tesouros que a gente guarda. Aquele atendimento no balcão que tu faz bem feito, né? Vem uma pessoa na promotoria lá, pessoa que receber bem, conversar, ouvir. Aquilo tem um significado na vida da pessoa. Eu estou todo dia no MP, né? Agora, aquela pessoa é a única vez que ela vai na vida dela. Isso a gente aprende na medicina, né? E tu vai fazer uma sutura de uma criança, é a sutura da vida dela. Então, se tu tiver um pirulito no bolso, eu andava cheio de pirulito no bolso, pega, é um momento especial, é algo que vai fazer parte da história dela, é um momento único, é um tesouro isso. E acho que é dar significado para aquilo que tu está fazendo. Isso. Né? Então, assim, não deixar que os outros deem um significado, que faça uma avaliação, que te diminua, que te inferiorize. Tudo é significado. A gente faz bem para a gente também, né? A gente poder olhar para aquilo que a gente está fazendo com valor, né? E entender o valor daquilo e significar aquilo de verdade. Né? Independente do ambiente como está, independente do clima, da situação, também tem que ter esse olhar, mas o quanto a gente pode procurar se blindar, se proteger, procurar essa rede, né? De alguma maneira, a gente também poder fazer alguma coisa, né, para modificar o que não está bom e também olhar para aquilo que está bom ou para aquilo que existe de bom dentro do que a gente faz. E além disso, estava falando de como era gostoso, né, trabalhar com aquilo que tu gosta, que te traz prazer, te traz satisfação, que coisa bem boa, né? E quando o teu trabalho não tem essa fonte de satisfação, que tu possa, nessas pequenas coisas, buscar esse sentido e também em outras áreas da tua vida, porque o trabalho é uma área da tua vida, é uma parte da tua vida.
existem outras. Então, assim, aonde que tu também vai buscar essa gratificação fora do trabalho? Porque enquanto a gente fica alimentando também aquela sensação ruim, né? Quando a gente fica com aquilo ruminando e pensando, aquilo vai crescendo, vai tomando uma dimensão maior. E a gente se apequena. E a gente se apequena. E quando a gente consegue sair um pouco daquilo, entender que tem, sim, não é negar, né? Não é desvalorizar, é olhar para aquilo também, mas poder virar o foco e olhar para essas outras áreas da nossa vida que nos trazem gratificação, satisfação, seja a família, os momentos de lazer, os amigos, a terapia, né? Fazer um esporte. Então, também buscar essa fonte de energia, né? Fora desse ambiente que às vezes está doente. Então, eu acho que nós estamos trazendo algo importantíssimo nisso, que é o saber o que nos faz bem. Então, a gente sabe o quanto o movimento, o corpo, o exercício. Então, é uma aula de dança. Às vezes as pessoas, estão num momento até com depressão, né? Um momento difícil de levantar da cama. Cada um tem a responsabilidade por si. Então, assim, não adianta querer que o outro faça algo, porque não é assim. É a gente que precisa fazer algo. Então, eu, nesse determinado momento, agora com 56, fui buscar uma nova faculdade, que é a psicologia, que eu estou amando. E isso faz com que eu esteja pensando nos meus 70, nos meus 80, nos meus 90, nos meus 100 anos. É pensar que eu tenho ainda uma vida pela frente. E se hoje o jornalismo já não me traz o que eu gostaria, eu vou buscar em outras fontes para beber. Tem aqui, claro, quem é servidor público, muitas vezes se aposenta e aí, bota chinelo, e continua com os problemas que já vinham, né? Lá dentro do trabalho, reclamando que estava tudo ruim, aí terminou, está tudo ruim, continua tudo ruim. Opa! Peraí, algo há. E algo há, assim, é necessário a gente ter essa humildade de enxergar que nós, às vezes, nos maltratamos. E aí tu tem um leque, né? E até dá muito peso para a fala do outro, né? Como que a fala do outro fosse te definir, fosse te qualificar. Então, essa autovalorização é importantíssimo. Então, aquilo que, né, é pegar essas pequenas coisinhas que a gente faz ao longo da vida e guardar, porque pega a caixinha, isso que a Cristiane falou, a caixinha do tesouro, coloca tudo isso, tem histórias. Olha como eu fui importante em determinado momento. E é isso, é atender. Eu adoro as pessoas que me atendem bem, eu já fico com vontade de beijar, abraçar. E olha, e não esqueço. E, Laura, tu estava falando antes da finitude, né? Então, assim, curtir a jornada, né? Não está bem agora, o que eu vou fazer para que fique melhor? Né? Qual é a minha responsabilidade em fazer com que a minha jornada seja boa, seja prazerosa, o agora e não o lá na frente. Se fala muito nos propósitos de vida, né? No Japão, o Ikigai é um exemplo disso. Tu vais ficar... O Dr. Moriguchi que fala, eu acho lindo, assim, a família toda que são japoneses, e que o lá que tem 100 anos, eles uma vez por ano todos se reúnem, né? Que é o que vamos fazer no próximo ano, que são os nossos propósitos, é o nosso propósito de vida. Então, enfim, cuidar de um jardim e transformar aquele jardim... porque plantar é tão bom quando a gente tem... Eu adoro. Aí aquilo nasce, vira uma árvore. Eu tenho no quintal da minha casa a árvore que eu plantei e amo. Porque foi eu que plantei, já comi frutos. Já comi frutos das árvores. Eu acho que sim, se reinventar sempre. Né? Estar aberto ao conhecimento, aprender até o último suspiro, estar vivo no último suspiro. Que coisa boa, né? A gente poder ter essa boa energia, recarregar as nossas energias. Tem um psicanalista muito conhecido, o Winnicott, e que ele, idoso já, entrevistaram e assim, como é que tu pensa, né, com a idade, como é que tu pensa em encontrar a morte? E o que ele disse, eu espero estar vivo. Né? Tem gente que morre, né? Desiste. Não...
E acredito assim, como é que a gente poderia ajudar, não sei se teria como, pessoas assim que reclamam de tudo, que tudo tá ruim. A gente vê que é da cabeça, porque tem uma vida razoavelmente, né, parecida com a nossa, mas aquela pessoa vê só o lado ruim. E não quer fazer terapia. Como é que a gente tenta ajudar no dia a dia? Teria uma forma? Não, uma das coisas é ouvir, né? Porque a gente pode achar que está tudo bem, mas às vezes não está. Sim. Né? Então, ouvir como é que Ouvir. a pessoa está. Isso é uma coisa. E estimular que a Convidar, pessoa... agregar. Convidar, conversar, agregar, valorizar o que a pessoa sabe fazer, né? Dar um reforço positivo quando aparece uma oportunidade para isso. Oferecer, dizer, olha, Que tá ali. oferecer ajuda, encaminhar para serviços que possam prestar ajuda de saúde. Porque essas pessoas assim que reclamam de tudo, a gente vê que talvez tenham alguma patologia, Sim, né? sim. Porque é sempre reclamando, é sempre vendo o lado ruim, a gente não Sim. consegue muito ajudar. Sim. Vítimas. Sim. Vítimas que foi isso. E isso... tem um livro que eu gosto muito, O Segredo Está nos Telômeros. E nesse livro, justamente, fala do aspecto também emocional no envelhecimento. E o envelhecimento não é só ficar com ruga, é as doenças, são todas as tuas células. E as emoções, pessoas que são, né, hostil. A luta contra a rigidez, também, né? rigidez. Seja das juntas e seja do caráter, né? Da maneira de se relacionar com... Como é que você olha o outro? Como é que você olha para si mesmo? Então, nesse sentido, muitas vezes, talvez alguém agora esteja nos acompanhando e perceba. Eu sou uma pessoa que reclama, ou às vezes a gente nem percebe que reclama. Mas daí os outros dizem, tu tá sempre reclamando. Eu reclamando? Né? Ai, tu tá sempre assim. Ou também essas pessoas mais agressivas, né? Que se colocam numa posição, que a gente está falando anteriormente de assédio. Essas pessoas têm uma hostilidade que elas às vezes nem percebem. E às vezes é a confusão, né, entre agressão, hostilidade e força. Né? Porque a força tem a história eu acho que é assim, né? Mas se não for, vocês me perdoem, porque, né, que é a história do cavaleiro. Eu acho que a história acho que é o Ben-Hur, eu acho, que é a história que ele uma das coisas que ele fazia é que para dirigir os cavalos não é puxando, é conhecendo e deixando a mão mais aberta, porque eles não precisa puxar, né? Então essa sabedoria assim de manter as mãos mais abertas, né? Mais frouxas, mais flexibilidade, mais leves, né? Para a gente, para os outros. Aí vamos para a questão do bom humor. Do bom humor, porque e aí o bom humor, né? Eu acho não. Atividade física, a dança, a corrida. Eu, por exemplo, adoro uma corrida, e o lugar que eu adoro é aquele túnel verde do Marinha do Brasil. Aquilo, e a gente sabe que vai liberando hormônios, neurotransmissores. Às vezes eu estou de arrasto ali, vou daí caminho, tá. Só olhar para o verde. Gente, às vezes cai o mundo, não é? Só a pessoa, né? Cai o mundo e tu, opa, o que eu vou fazer? Vou procurar uma fuga. Cada um tem a sua. A minha, uma das, é essa, é correr. E aí vai organizando as ideias, aquelas dopaminas. Respira. Todas, vai respirar. Respirar, isso é diariamente. Isso é fundamental. Alongar, né? Mexer, sentir o seu corpo. O teatro me trouxe isso de bom. Essa consciência corporal. Consciência corporal, ela é um valor imenso, porque tu vai sentir todas as partes do... Sabe, essa disponibilidade para conhecer os teus movimentos internos, as tuas dores. Por que me dói o pescoço? Daí existem fáscias por todo o corpo. Eu descobri que existem fáscias. Existem massagens que liberam. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça, aí eu libero aqui. Olha que interessante. Então, gente, tendo conhecimento, tu vê o universo que é de possibilidade para a gente melhorar. Melhorar numa condição em que nos favoreça para ter
um bom humor, um olhar mais positivo. Não digo assim, né? Não podemos negar as questões. Não, a gente também não vai viver, né? Não existe isso. Existe o sofrimento e acolher, isso é uma coisa maravilhosa. Quando eu digo isso, parece horror. Acolher o sofrimento, sim, não negar. Acontece, às vezes acontece, pô, tá lá, casada há 300 anos e o cara te separa, tu vê que uma outra, o mundo caiu, né? Claro, é luto, é perda. Existem, a gente vive vários ciclos, não é? Filho adoece, problema com drogas. Olha, problema, a gente não precisa procurar. Ele vem, ele chega. Então, pega isso, acolhe isso, assume isso. E vamos ver o que a gente faz com isso. E vamos transformar isso em algo bom. Porque cada momento de sofrimento é movimento para melhorar. São aprendizados, né? E acredito assim, quando a gente fica doente, né? Falando agora da doença física, a gente valoriza a saúde, né? Aquele dia que se acorda bem, que se consegue dar caminhada, trabalhar bem, cuidar do filho, comer. São pequenas coisas do dia a dia que quando a gente perde a saúde, a gente vê como ela é importante. Nada se compara a ter saúde. E só quando a gente fica doente que a gente percebe, né? Então eu pergunto, assim, nesse dia a dia corrido, é uma das questões também que vieram para mim. No dia a dia corrido, como conseguir ter tempo para tudo isso, né? Saúde física, mental, cuidar do filho, especialmente agora no mês da mulher, falando da mulher que tem essa terceira jornada, né? Que a gente sabe que ainda tem, né? Não conseguimos dividir da mesma forma, mas ainda é uma realidade. Tem coisas que não tem. Os 9 meses de gestação e amamentação faz parte de ser mulher. É inerente, né? Até às vezes o filho pequeno ele quer a mãe que consegue dar aquele apoio, né? De carinho, aconchego, tem a paciência, né? Então pergunto como que a gente poderia e como que seria organizar um dia ou, enfim, se permitir também ter esse momento seu. Bom, vamos pensar que nós temos 24 horas, então a gente pode dividir. É uma gestão do tempo. Sim. Tu trabalha 8 horas, daí tu pode pegar mais as 8, mais 8 são 16. Daí tem 8 horas de sono, 7. Né? Sim. Isso é fundamental. E uma coisa para bom humor, né? Não tem como. Sono. Vamos falar rápido. Eu acho que sono é uma das coisas mais importantes que... E assim, ó, tu não paga. Isso é bom, né? Não paga para dormir. É de graça. Então, é de graça. E aí tem a tal da higiene do sono, hoje as pessoas dormem mais. E aí tem uma série de coisas. Que entra a alimentação, não adianta tu comer, né, às 10, feijoada 11, às 10 da noite. Café, chimarrão, bebida de álcool. A bebida de álcool é o seguinte, né? Tu capota, mas tu pensa que dormiu. Porque tu não consegue chegar ao sono. Curta os ciclos de sono. Então, tu acorda cansado. Ou tu acorda de madrugada depois que passou o porre. Né? Aí tu acorda, depois daí tem dificuldade para dormir de novo. Então, cuida da bebida. A orientação que eu, né, das entrevistas que eu faço é justamente beber de dia. Então, tudo bem, então não dá para beber e trabalhar. Então, tem que beber menos. Mas a bebida, ela é isso. Eu só consigo dormir quando eu bebo. Acontece muito. Mas, enfim, tem isso. Higiene, não cuidar no celular. Eu tento não... Né? Não deixo o celular... A luz da telinha. A luz da telinha. Eu deixo. Eu LED da TV. Isso, mas eu uso tapa-olho. Pronto, eu coloco... Gente, tapa-olho é tudo de bom, porque daí tu também tem marido, né? Aí o marido vem mais tarde. Aí tu tem que deixar uma luzinha acesa, porque o cara não tropeçar e cair em cima de ti. Então tem vai ter um marido com uma fratura de fêmur. Daí já começa a ficar complicado. Então nós temos que pensar em como solucionar. Porque como é que eu solucionei para não me separar do meu marido, né? Porque ele chega depois para dormir, botando o tapa-olho. Então já está tudo combinado. Então, isso facilita, assim, daí fica totalmente escuro. Aí me dá uma segurança, me dá um aconchego. No escurinho. Eu fico no escurinho, parece que eu botei o tapa-olho. Olha, meu tapa-olho, não preciso mais nada. Tá, então, assim, cuidar nesse sentido, né, de um bom sono. Aí voltamos lá para a gestão do tempo. Então, eu tenho que contabilizar no meu dia o sono, eu tenho que contabilizar minhas horas de trabalho, as minhas horas de deslocamento. Então, cada um vai ter o seu. E tenho que colocar alguma coisa. Eu tenho, né, minha relação com a família, se eu tenho filho pequeno. Eu lembro que eu dormia, quando ficava contando história com meu filho, cansava de dormir antes dele.
vinha cansada do trabalho. Eu sei como é. Trabalhei e ralei muito com filho pequeno. Então, a gente tem que entender tudo, não adianta reclamar, tem que assumir, ó, é assim. Agora, como é que eu vou dividir? Fazer uma atividade física, gente, isso faz diferença. Ai, olha, eu montei uma mini academiazinha na minha casa. Então, se eu não consigo ir na academia aquele dia, porque estourou o tempo, eu vou lá, eu me alongo, eu tenho meus pezinhos, eu já tenho meu treininho, eu faço meu treininho, eu corro na minha esteira, que me salvou na pandemia. Todo mundo ficou deprimido e triste, eu não fiquei. Confesso para vocês, foi quando eu descobri que eu tinha um quintal na minha casa, meu marido meio sedentário, começou a fazer atividade física, eu não tinha que fazer nada. Vamos fazer todo mundo. Botava lá o computador, entrava nas aulinhas online, fazia aulinha com meu filho junto. Então foi um momento de união familiar. E tirar o lado bom das coisas, né? E tirar o lado bom. Não sei o que vai acontecer lá fora. Então, agora eu vou tentar. Eu não sabia, né? Ninguém sabia, era favorável. E quando me bateu uma tristeza, assim, tipo, o que vai acontecer? Será que as pessoas vão morrer? Será que né? Eu vivi a AIDS também, perdi muitos amigos. Eu digo, gente, será que vai ser um horror? Vou perder meu filho, meu marido, o que vai acontecer? O que eu fazia? Eu ia para a esteira. Não tinha o que fazer. Claro. Aí a corrida na esteira me dava uma aliviada, ouvia uma música, alongava, porque eu tenho consciência corporal. Eu aprendi, e nunca é tarde para se aprender. Pode ser aos 60, aos 70, né? Como eu gosto de mim, aprendi a gostar de mim, então eu fiquei me cuidando, né? Porque, por exemplo, quando eu me machuco, eu beijo para passar meu machucado. É isso, a gente tem que aprender a se beijar. Se cuidar. Autocompaixão é diferente de autoajuda, né? Também não é essa coisa assim. E de vitimização. Autocompaixão é justamente isso. Se uma amiga minha não está bem, o que tu vai, né? Tu vai dar força para ela, tu vai valorizar ela. Quando eu não estou bem, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá na minha caixinha dos tesouros todas as coisas boas minhas. E vou dizer, olha o teu lado bom. Olha como tu é importante, né? Como as pessoas... Aquele pode não gostar de mim, aquele lá dentro do trabalho pode fazer fofoca. Não é legal. Mas tem outras pessoas que gostam de mim. E se não tiver ninguém que gosta de mim, eu gosto de mim. Ponto. E a minha mãe gostava. A minha mãe gostava de mim. Porque eu vejo pessoas mais idosas, até na minha família, que tem essa rigidez de conceitos e que não, acham que é muito velha para mudar. Né? Como tem e até tem alguns estudos de psicoterapia em idosos que as coisas vão muito mais rápido porque tem o sentido de urgência da vida e a maturidade. Então, procurar um tratamento... Eu tenho pacientes de 80, 81... Mas em que começaram posterior? Começaram por alguma perda? Alguma perda ou um diagnóstico de depressão que vem e engatam numa terapia e análise 3, 4 vezes por semana e melhoram muito a vida. A pessoa acha uma outra vida na sua vida, né? Um outro... Ressignifica. E uma coisa assim que estavam falando, eu gosto muito de astrofísica, né? E isso de pensar no cosmos e pensar assim no tamanho das coisas e na maravilha que é a vida, e a vida da gente, o milagre, o especial que é o quanto de valorizar a si, a vida, né? O pó de estrelas que faz parte do nosso corpo, né? Poder valorizar, poder se olhar como uma coisa especial, como um milagre, como uma maravilha da natureza, né? Porque a vida é assim. Né? E ela é única. Ela é única. Existem as crenças, né? E cada um tem a sua religião, ok? Isso também fortalece, muitas vezes. Muito. Né? As pessoas não acreditar. Pode acreditar no médico, que pode curar, pode acreditar no Deus, pode acreditar... Fé. Isso faz parte e é bom, né? E quando também se fala muito da espiritualidade, que não está necessariamente linkado à religião. E tem um lado bom da religião e também tem um lado que não é bom. Aquele de crenças que te faz sentir culpado. Isso a gente tem que prestar atenção. E te enrijece. E julgar os outros. Exatamente. Isso a gente tem... Isso tem que ter muito cuidado. Porque isso não é favorável. Ela é favorável quando ela te faz bem, quando faz realmente
o teu olhar ser mais humano, conseguir olhar para aquele outro sem julgar, né? Eu falo no A sentido... gente pode pensar na religião com mau humor. É. Religião julgadora, repressora. Repressora, que, prende. Né, que vem lá, que a gente sabe, da Idade Média, que tem... E que hoje, muitas pessoas têm a sua religião, a sua crença, mas têm a sua leveza. E isso é legal. Eu acho que isso é importante também. Agora me perdi no que estava falando. A pessoa é um polvo, né? Como lidar com essas críticas? Porque a gente cuida tão do outro, né? Mas a gente é criticado. Como que a gente consegue se blindar de novo, né? Ou tentar, de uma forma, assim, respirar fundo e pensar, o problema está com ela. Porque, assim, as pessoas, às vezes, criticam, mas não elogiam, né? Se elas criticassem da mesma forma que elas elogiassem, seria bom. Mas não é assim. Né? A maioria gosta de apontar o dedo e dizer, né, o que seria certo, o que não, mas não estava naquela situação. Então, assim, para a gente conseguir manter a saúde, né, o equilíbrio, sem a terapia, digamos assim, como a gente poderia lidar com isso no dia a dia? A crítica, eu acho que a gente tem que sempre escutar e ver o que faz sentido para nós, né? Porque é isso, às vezes a crítica, ela é vazia. Mas se a pessoa já está mal, né, com, de repente, uma autoestima baixa... Vem aquela crítica. E aí eu acho que entra o que a Laura estava falando dessa questão da autocompaixão, né? Se perdoar. O que a gente faz quando tem um amigo que não está bem? Quando tem um amigo que errou, que está com uma situação difícil, a gente acolhe, a gente compreende, a gente oferece um ombro, um aconchego, a gente encoraja. E com a gente, muitas vezes, a nossa crítica é muito elevada. A gente se chicoteia, a gente se culpa, a gente se castiga. Né? Então, poder fazer esse movimento de... Se deprime, maltrata o corpo, bebe, droga. Exatamente. Da gente poder se olhar como se a gente estivesse olhando para um amigo. Né? Então, assim, por que para mim eu me maltrato, eu me critico tanto e para um amigo eu não faço isso? Por que eu não posso fazer para mim também esse movimento de olhar e avaliar, tá, mas o que de verdade, né, disso tudo? O que é que eu tenho que realmente reavaliar? E algo que impulsione, que encoraje. Então eu vou olhar para isso e vou tentar mudar. E o que eu estou alimentando, né? Aquela voz crítica exagerada, e que está me levando para baixo, que não está me ajudando. Porque a crítica severa, ela não ajuda, né? Ela nos impulsiona para baixo. Mas aquela autocrítica em que a gente pesa o que é, o que não é, ela impulsiona a gente a fazer mudanças que são importantes, às vezes. Né? Então, a gente conseguir fazer até não prestar muita atenção na pessoa que está falando. Se tu... Bom, para isso aqui é meu, é dela. Isso. Não, é dela, né? Muitas vezes né? É dela. E uma outra coisa nesse sentido da conversa, do bom ambiente de trabalho, das reflexões, da saúde física, saúde mental, alimentação, que é uma coisa que a Laura estuda bastante, né? A Laura é madrinha da Feira Orgânica. Da Feira Orgânica, aquela do Menino Deus. São quase 30 anos ali na feira, assim, desde o início, né? E só, antes de até falar um pouquinho sobre isso, sobre alimentação, eu quero só lembrar de uma outra questão, que é a ruminação. As pessoas se maltratam, porque às vezes a gente erra. A gente fala uma coisa, sabe assim, tu entrou na festinha, super animado, tá tão bem humorado. Uma fala descontextualizada. Um furo, né? Um furo, daí um furo. E para um chefe, lá sei eu, alguma situação difícil, assim. E agora? E chegou para essa pessoa, às vezes não é aquela, né? Tu dá uma dimensão, às vezes, enorme para isso. Então, ok, deu, às vezes é algo, né? Mas tem pessoas que ficam aquilo ruminando. Aquilo faz um mal. Então, perceber isso é bem importante, porque isso também nos causa algo assim, de sofrimento desnecessário. Mas resolve, às vezes a gente precisa resolver. Pensa, elabora, fala com alguém, olha, eu fiz isso, claro. Né? Às vezes diz, olha, eu fui inadequada. Assume também as questões. Mas se perdoa, né? Se perdoa, tá, eu fui inadequada. Todo mundo eventualmente. Né? Então, busca, olha,
ou faz alguma coisa, manda flor, mas busca uma solução, se coloca na situação. Aí, se a pessoa também te destrói, ok, a minha parte eu já fiz. E a minha parte é comigo. Isso é muito importante. Eu tenho uma última questão que eu acho importante, daquela frase, né? Daquela que todo excesso indica uma falta, né? A gente lê e ouve pessoas também obcecadas só pela saúde, pela magreza, enfim, não come nada fora de casa, nada que não seja. Isso também, vocês que são, né? Vocês três, né? Porque ela já está pós-graduada em saúde mental. Não, eu sou um embrião na psicologia. Esse excesso, a pessoa não se permitir extrapolar um dia num doce, isso também pode ser uma doença? Sim. E tem essa questão já, mesa da mulher, né? Da cobrança social sobre a aparência da mulher. Quando vai ver ou assistir a TV, você vai escutar. Aí como fulana tá gorda, essa culpa não ficou bem. A própria mulher, né? Ou os outros, mas enfim, é uma cobrança, um padrão, né? É um padrão determinado de beleza e que recai sobre a mulher. E a mulher compra. Que não é a saúde que se busca com isso. Não é a saúde, né? Não é a autoestima, sei lá, tá bonita, para quem? Para quê? A que tá custo? Feliz? Tá feliz? Será que é bonito mesmo? Porque assim, a gente vai no Caribe, a beleza são aquelas mulheres grandes, aquelas negras, né? Essa gente magrinha, assim, né? É um outro padrão. São padrões, é cultural, né? E o quanto a rigidez de pensamento, ela não é saudável, né? Então, assim, a saúde mental, ela se pauta muito nessa flexibilidade de pensamento, de comportamento, a gente saber, né, ser maleável. E a rigidez, ela indica quando a pessoa não consegue sair daquele padrão, é porque sim. Sim, não tem condutas mais sociais, não consegue se permitir. Mas eu sou saudável, tem só toda como uma batata vida doce. passando ao também lado, não é bom, né? e tu tá ali. Não sai para jantar, não vai em aniversário. Eu conheço pessoas, por isso que eu tô falando. Mas que tem uma conduta, assim, exercício, dorme, tudo. Mas isso também, né? Eu acho o excesso nunca faz bem. Claro, eu tenho uma alimentação cuidada, mas também sou flexível, mas sofro bullying das amigas, delas ficam dizendo... Eu brinco, elas fazem bullying, às vezes, porque eu faço também umas comidinhas que eu gosto, e elas acham que eu só fico comendo alface, não é verdade. Mas óbvio que eu tenho essa flexibilidade, até alguém diz, tu não come carne? Não, eu como, se eu estou num lugar, num ambiente, eu não como todos os dias, mas se eu estou num ambiente, num churrasco, por que eu não vou comer um pedaço? Mas tem pessoas que não, né? Que não... uma coisinha, sabe, uma coisinha ou outra não vai me fazer mal, ok? Algumas coisas viram uma religião. Vira uma religião, uma religião dessas rígidas. Mas a relação com o alimento, se tem esse lado tão rígido também, mas também tem o outro que é flexível demais. Então vamos saber, né? Vamos saber que nessas, saber o que se põe para dentro, né? Da crítica à comida, o ar que respira, saber o que se põe para dentro. Tem a qualidade que está comendo. Ter qualidade, ter amor pela comida. A gente que é uma extensão do amor a si mesmo, que vai botar para dentro de ti algo que é bom, que te alimenta, que te fortalece, que te dá prazer. E a gente sabe que a alimentação orgânica, ela, sem dúvida, ela é melhor, né? E tem, assim, uma série de... Isso é um outro assunto, que é um outro programa só sobre alimentação. Mas buscar, de alguma forma, alimentos que... Porque quando se busca alimentos orgânicos, não é só para a saúde da gente, da família da gente. É uma questão de planeta, né? Vamos pensar que é menos agrotóxico, liberado no ar, na terra, na água. Hoje a incidência de câncer é altíssima. Eu tenho várias amigas, assim, agora eu vou ver qual é o percentual que já tiveram, principalmente câncer de mama, cada vez mais jovens, de 30 e poucos anos. Intestino também está aumentando, câncer de intestino. Então, isso é algo relacionado com o ambiente. Sim. E, claro, está se vivendo mais, mas eu falo pessoas jovens com câncer. Não estou falando das pessoas com 70, 80, que, né, é mais suscetível. E nesse caminho, realmente, uma vida mais saudável, mas não no extremo. Tem que ter
assim, Feliz. ser feliz com o que faz. E aí Isso, é tão bom. conseguir. Eu adoro, eu faço feira, vou na feira, converso com as pessoas. Quando meu filho era pequeno, ele corria ali, porque tem toda dentro da Secretaria da Agricultura, na Getúlio Vargas, tem aquele espaço verde, as crianças correm, daí às vezes tem lá brincadeiras. É um ambiente agradável. E o que vem da terra, né? Eu vou dizer assim, ó, agora eu estou indo em feiras orgânicas, é outro gosto. Eu não sei se a gente sabe que não tem agrotóxico e fica diferente, mas aquelas cenouras, né? Elas vêm. Ai, gente, eu incentivo muito meus filhos. Eu acho que vem do que a gente faz, né? Para as novas gerações, o que a gente faz, não adianta dizer se a gente não faz. Né? Isso é uma outra história, né? Ai, meu filho não come salada. Come? Não. Gente, não dá, né? As pessoas, os pais são exemplos para que a gente tenha uma vida familiar saudável em todos os aspectos, né? Sim. Olha, só agradecer, né? Só agradecer esse encontro. Acho importantíssimo a gente tratar de outros assuntos relevantíssimos para o nosso dia a dia no Ministério Público, né? Que é ter saúde, para a gente trabalhar por muitos anos, trabalhar com bom humor, trabalhar agregando, trabalhar melhorando, trabalhar entregando para a sociedade. E todas juntas, eu acho que assim, quanto mais a gente agregar pessoas de fora que têm conhecimento, mais a gente amplia, né, nosso pessoal, aperfeiçoa, né, que é acho que o mote aqui desse centro do CEAF, né, que é aperfeiçoar a nossa atuação, aperfeiçoar a nossa vivência, né, o trabalho é uma das partes do nosso dia, mas a gente tem que estar bem para a família, a gente tem que estar bem para os amigos, a gente tem que estar bem para o mundo, né? Então, sempre construindo. Eu gostaria de finalizar, né, agradecendo muito a todas, e que cada uma de vocês finalizasse com uma palavrinha, com uma mensagem, né, para os nossos colegas ou para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Bom, então, assim, colegas, estamos juntos, né? Isso estamos juntos, e se não reconhecemos a humanidade na gente, a gente não consegue trabalhar com a humanidade do outro. Perfeito. Eu, durante a nossa conversa, lembrei de uma historinha que é uma senhora que tinha um poço na casa dela de água muito saborosa. E ela oferecia essa água, né, a todo mundo que queria. Então, às vezes, fazia fila na casa dela e ela oferecendo a água. Mal terminava de servir o copo de água para um, já vinha outro. E um dia ela caiu de cansada de tanto estar servindo água. E algumas pessoas vieram e então recolheram ela e levaram ela para ela tomar um copo da água, né, que tinha na fonte, então, da casa dela. E ela tomou essa água e, a partir dali, ela passou a beber a água sempre antes de oferecer para os outros. Então, assim, eu me lembrei dessa história enquanto a gente conversava, do quanto é importante a gente estar bem para poder cuidar dos outros. E quanto nós, mulheres, muitas vezes, atendemos às necessidades dos outros, do filho, do marido, da casa, da mãe, do pai, do irmão, dos amigos, e a gente se esquece, né, de cuidar da gente. Então, até quando a senhora perguntou quando que a gente faz isso, que tempo para se cuidar, né? E a Laura falou um pouquinho de organizar, priorizar. Se a gente não estiver bem com a gente não vai conseguir oferecer para os outros. Se a gente não tomar essa água, a gente não vai conseguir oferecer bem para os outros, né? Então, que cada um possa beber da sua água, né? E descobrir qual é essa fonte de água saborosa para a sua vida, para poder também entregar o seu melhor para os outros, né? Foi um prazer estar aqui hoje com todas vocês. Muito obrigada, foi um prazer também. Eu acho que, e aí, pegando esse gancho, nós mergulharmos no nosso universo, porque ele é imenso. Então, nesse sentido, a gente vai encontrar, às vezes, potencialidades, reconhecer as nossas habilidades, e isso, com certeza, vai nos trazer felicidade. A felicidade
possível. Isso é muito importante, que a gente não idealize algo que está lá fora, material ou outras questões que são inatingíveis, porque cada um de nós temos um sentido e cada um consegue atingir o que nós podemos atingir e que isso seja muito valorizado. Isso seja algo que nos traga um humor, né? Que a gente possa levar com leveza e mais descontração, assim, porque, olha, desculpe, mas vai ter aquela finitude que me faz tão bem quando eu penso, olha, vai acabar. Então, vamos aproveitar que agora é o momento. Quero agradecer imensamente o convite, Cristiane, Laura, muito prazer, foi um imenso prazer estar aqui com todas vocês e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para cada um que está aí nos acompanhando. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, bom dia a todos, estamos à disposição para perguntas, nem que seja posteriormente a gente contacta, a gente não vai liberar a Laura tão cedo, mas esperamos ter contribuído e que todos tenham um bom dia e que sigam com bom humor, saúde e dedicação. Um abraço a todos.